Bom dia, galera! Tudo bom? Como vocês estão hoje? Gente, eu tô achando que eu fico um tempo sem fazer live, aí eu não sei mais o que tá funcionando, mas acho que tá tudo funcionando. Como vocês estão? Quem maratonou a semana passada? Quem tá chegando? Bem-vindos, bem-vindos! Então, galera, quem tá chegando agora pela primeira vez, essa série, né, Plano de Artistas, na verdade a gente tem um canal lá no WhatsApp, um canal é ótimo, um grupo no WhatsApp, o grupo é bem quietinho, tá? A gente só coloca o que tá 5 minutos antes de entrar na live pra saber, eu também tô com saudade de vocês, pra saber que a gente tá entrando, né, ao vivo. E amanhã, pra galera que tá lá e tudo, temos aula. Não acabamos com a aula de terça volta amanhã. Então amanhã eu dou um aulão. Tô achando que você Calma aí, a Regina tá falando que ela não tá conseguindo abrir. Calma aí, gente, deixa eu conversar aqui com ela, um minutinho. Que a Regina não está conseguindo. Rapidinho. Deixa eu ver se ela consegue. Um minuto, gente, já vou. Porque assim, né? Ao vivo a gente tem essas questões, né? Ela não tá conseguindo entrar. Deixa eu ver quando ela conseguir entrar. Deixa eu mandar a boa. Vou mandar pra ela assim, ó. Regina Vater. Dri, você tá aí? Ah, consegui. Hey, bem-vinda, querida. Deixa eu te chamar. Conseguimos entrar. Que ótimo. Então, meninos e meninas, Regina Vater, pra vocês. Ela entrou, eu consegui. Só ver se ela consegue abrir a solicitação. Você tem que aceitar. Regina, você tem que aceitar a solicitação. Deixa eu tentar mandar de novo pra você, que agora deu recusado aqui pra mim. Vou te mandar de novo. Isso. Vai dar certo. Sim. Bom, agora parece que sim. Bom, Bem-vinda, querida. pegamos. Como é que você tá? Eu tô indo nessa pandemia, tá todo mundo indo, né? Como foi a operação? Você tá bem? Olha, foi ótima. Eu estou vendo outras cores. É outra lente no mundo, Ai, que porque bonito. ainda tem que fazer desse olho agora. É tudo muito mais limpo, né? A catarata ela deixa assim ela dá uma coloração distinta ao mundo. Ela, não sei, ela apaga um pouco o mundo. Então agora é de uma outra forma. E como é que é um olho? Qual é a diferença de um olho de outro? Você É bem percebe? diferente. É bem diferente. Esse olho aqui, ele vê tudo mais claro, o branco é realmente bem branco. E nesse olho aqui, o branco é meio creme. Ah, É meio assim, tem um tom de. Tem um, ele é um branco sujo. Então, entendi. para artista, eu acho que eu sinceramente recomendo demais. Que maravilha. Ô, Rê, faz um favor. As pessoas estão pedindo para você virar o seu celular. Se você colocar ele Ai, assim, ai, 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 ai. não vai conseguir. Não, não Vai ser consegue. difícil, vai ser difícil. Sabe por quê? Quem montou Por isso quê? aqui, meu marido, daí ele foi embora e me deixou sozinho aqui. Ele Não, que então fica entende assim. dessas coisas. Então Hein? fica assim. Porque senão Vou ficar de vai. lado. Peraí, deixa eu ver se eu consigo. Não, mas o problema é que realmente eu não consigo, não. Peraí. Não vou conseguir. Desculpe, mas
vai ficar... Olha, vai dar uma zoeira total. Eu não sabia, porque geralmente eu faço desse jeito. As pessoas pedem para eu fazer desse jeito. Tá Então, ótimo. eu fiz desse jeito, tá entendendo? A gente vai As ficar... pessoas têm que virar assim. No final da aula, vai todo mundo sair com a cabeça assim. Será que eu viro? Calma aí, deixa eu virar então. Você consegue? Você Eu consegue viro, virar? eu sou uma pessoa que... Ó! Ah, Ah, tá vendo? pronto. Tá vendo? Vamos Você ficar assim, nós é, duas. E é isso, eu é, vou ter que virar um pouquinho para ver as perguntas, mas não tem problema não. é. Pronto. Tamo bem? Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Então vamos lá. Regina, se apresenta então, né? Eu acho que... Deixa eu só fazer aqui. Se apresenta que... Vamos começar se apresentando. Olha, é uma história tão longa, nossa, são mais de 50 anos, quase 60. Bom, bom, eu sou uma artista visual que trabalha com várias mídias. Eu trabalho. Depois você pode perguntar por que eu vou nessas direções todas, mas eu trabalho. Eu comecei a pintar com 16 anos, sozinha, 15, 16 anos, e aí fui para o ateliê do Frank Sheffer, estudei com ele, e já tinha participado de uns salõezinhos, umas coisas e realmente sem muita significância, e participei numa exposição em 58, eu acho, no MASP, em São Paulo, numa coletiva dos alunos do Sheffer, no Museu do MASP, quando ele era ainda na São Luís, acho que era São Luís, era por ali. E depois eu participei, acho que de algum salão antes da minha primeira individual, e a minha primeira individual eu fiz com 21 anos de idade numa galeria no Rio de Janeiro. Eu estava na arquitetura, já nessa época tinha entrado, e eu me achei assim, muito segura, porque vendi muita coisa, vendi quase a exposição inteira. Eu fazia os quadros muito agradáveis, umas coisas assim, muito na onda do que o Frank fazia, evidente, né? Era meu professor, e eu vendi, e aí eu. Engraçado, porque uma jornalista muito famosa, que aliás ela assinou com pseudônimo essa reportagem na revista Cigarra, que pertencia às organizações do Cruzeiro, né? Uma revista muito importante naquela época. Ela fez uma entrevista comigo, e nessa entrevista eu já disse a ela: bom, eu acho que o que eu fiz, não sei se vou continuar, eu acho que eu quero fazer outra coisa. E dali em diante porque naquela época também estavam despontando Antônio Dias, Roberto Magalhães, Gershman, e eles fizeram uma exposição, acho que na mesma época, numa galeria chamada G4. E quando eu vi o trabalho deles, eu achei que o meu trabalho era assim, de uma inocência total, que era uma coisa assim, muito romântica e tal, que não tinha nada a ver. E aí eu fui procurar o Iberê. O Iberê era muito amigo do Frank, ia sempre lá no escritório do Frank, no estúdio do Frank. A gente tinha um grupo lá no Frank, ele dava aula na garagem da casa dele. E apareciam pessoas incríveis lá. E o Iberê era uma delas. Aí tinha uma aluna lá do Frank também, uma colega, que eu gostava muito dela, Elizabeth, e ela disse: Regina, vamos lá estudar com o Iberê. E nós fomos na Praia Vermelha, tinha um Instituto de Arte. O Iberê detestava dar aula lá, porque era todo um grupo de senhoras, assim, donas de casa, que odiavam as mulheres, achavam que elas estavam ali porque elas não eram desocupadas, não tinham nada para fazer. E aí ele só dava atenção
a Elizabeth, a mim e as irmãs Barbosa. Me esqueço o nome das irmãs Barbosa. Eram duas gêmeas que tinham aula com ele também. Aí o Iberê disse, não vou dar mais aula aqui não, vocês vão lá para o meu estúdio e eu faço acompanhamento de vocês. Na verdade, a gente ia para o estúdio dele e ficava escutando as rabugices dele, que ele era muito rabugento. Ele é uma figura maravilhosa, né? A gente aprendeu por osmose, porque a gente aprendeu vendo o caráter do artista, a gente aprendeu vendo a posição do artista, a gente aprendeu vendo a cabeça do artista. A gente não aprendeu técnica nenhuma. A gente foi para lá para limpar os instrumentos dele. A gente passava o tempo todo limpando a prancha de gravura metal, os pincéis, vendo ele pintar. Ele tinha horas que ele usava muita pintura, muita tinta, que ele tinha estrangeira, né, que ele comprava, óleo estrangeiro. Ele usava muita tinta na tela e, de repente, dava um troço nele, que ele tirava tudo aquilo e começava tudo de novo. Essa coragem também eu aprendi com ele, né? Então, nós aprendemos, né? Mas aí as irmãs Barbosas, não sei o que aconteceu com elas sumiram. E nessa época, exatamente 64, depois de 64, foi 66, por aí, eu comecei a participar de exposições com os trabalhos novos. Antes disso, eu fiz algumas coisas que até vendi para algumas pessoas, assim, os trabalhos muito impressionistas, evidentemente com influência de Iberê, e também porque aquela época começou a ser uma época 64, né? Foi logo depois do golpe. Então, as coisas começaram a ficar mais, digamos assim, mais tensas, muito mais tensas, né? Mas eu inclusive, saí da arquitetura. Meu pai deixou de falar comigo. Meu pai era separado de minha mãe, ele deixou de falar comigo. Eu também não estava nem aí, eu disse assim, eu quero ser artista mesmo e tal. Isso era uma coisa que eu tinha na cabeça desde pequenininha. Eu sempre desenhei, gostei de desenhar, minhas colegas de colégio ficavam admirando. Eu fazia, digamos assim, eu chamava atenção no colégio por causa dos meus desenhos, porque eu era péssima aluna. Então, eu aprendi muito a pensar com o pessoal da Turma de Ipanema. Eu era muito tímida, mas ficava extremamente calada, só escutando. Eu tinha uma amiga que tinha sido do mesmo colégio que eu, ficamos amigas, e ela, para poder namorar o cara que ela queria namorar, ela me usava de chaperon. Chaperon é a pessoa que fica lá acendendo vela, isso é, acompanhando a pessoa que está namorando, porque a mãe não deixa ela namorar sem uma supervisão. Bom, enfim, isso, olha, a minha época não tem nada a ver com hoje em dia. Mas então, bom, aí eu saí, meu pai deixou de falar comigo, então a minha mãe começou a ficar muito persecutória também. Foi uma época muito difícil para mim. E aí eu comecei a mudar minhas coisas, comecei a trabalhar com Ecoline, porque Ecoline é uma coisa que muito arquiteto usa, né? Eu tinha visitado muitos arquitetos, inclusive eu tinha ido muito no ateliê, no estúdio do Sérgio Bernardes, inclusive até o Sérgio escreveu uma carta de... Ele era maravilhoso. Ele escreveu uma carta de recomendação, porque eu estava pleiteando uma bolsa para a Holanda, porque o Iberê botava muito grupo cobra nas aulas, né? Mostrava muito. Tinha umas reuniões assim, de fim de semana que ele mostrava filme e tal, se discutia muita política. Isso também fez muito minha cabeça, evidente. Eu ia sempre lá. Tinha o Zílio, que ia muito também. Bom, e tinha um aluno dele, o Vergara também era aluno dele naquela época. O Vergara olhava para a gente assim como se a gente fosse, bom, umas bonequinhas, né? Aí, então, eu comecei a entrar numa coisa assim de uma nova figuração, e eu acho que foi em 1965, por aí, ou 60 quase 66.
que teve um... Eu estava já tão saturada do controle da minha família. Meu pai me controlando por radar, mesmo que ele não falasse comigo. Minha mãe, mas era um negócio assim impressionante. Eu saí da faculdade e tinha um namorado que eu conhecia através da Tereza Cristina Rodrigues, eu era muito amiga dela, eu ia sempre na casa dela, lá no Largo do Boticário, casa do Augusto Rodrigues. Ah, na casa do Augusto Rodrigues, nossa, mãe, parecia de tudo também. Leopoldo Senghor, aquele poeta que foi presidente lá na... Agora me esqueço o país africano. Bom, a minha memória hoje em dia não é confiável, mas, enfim. Então, esse namorado disse assim, Regina, está na hora de você sair de casa. Na época que ninguém saía de casa, o pessoal das minhas, do meu círculo social, né? Aí teve um Réveillon em que eu disse assim, é hoje. Aí eu briguei com a minha mãe e tal. Aí eu falei para ela, bom, tudo bem, a senhora não vai me ver. Não sei se a senhora vai me ver tão cedo. Aí nunca mais apareci. A gente tinha alugado um apartamento em Ipanema, ali na Praça General Osório, um kitnet, e fui morar com esse rapaz. E aí eu comecei a fazer psicanálise, trabalhei. Bom, eu trabalhava desde os 16 anos de idade para pagar as minhas aulas de pintura, porque meu pai se negava, achava que eu estava entrando num terreno. Um terreno de pessoas vadias, de pessoas de má reputação, etc. E tal. Bom, aí, desde essa época eu aprendi, ninguém manda na minha cabeça, né? Então, mesmo que possam me acorrentar dentro de uma cela, eu estou viajando. Mas então, eu comecei a participar de várias exposições, fiz mais uma individual antes na Piccola Galeria, depois na Petit Galerie, do Franco Terra Nova, e vários artistas expunham lá, pessoas assim, nem me lembro agora, assim, Ione Saldanha, os grandes nomes, né, já estabelecidos, e o pessoal jovem, que o Franco acolhia, que nem o Roberto Magalhães, o Vergara. E eu ganhei alguns prêmios, um prêmio da Caixa lá, até o Bard foi júri desse prêmio. Nem sei o que aconteceu com aquela caixa, deve ter ido para o lixo. Mas aí o Franco me convidou a fazer uma individual em 68. E como eu era amiga do pessoal de Ipanema, que era Jaguar, Milô, Cláudios, Fortuna, Newton Carlos, que era um grande jornalista, que era casado naquela época com a Ana Letícia Quadros. Nossa, a inteligência carioca estava concentrada. Ipanema era um Montmartre, se eu posso dizer assim, Montmartre lá de 1800, né? Eu aprendi muito, eu era calada, ficava escutando, a mesa enorme, as pessoas falando, com muito humor. Naquela época, a repressão era enorme, estava se jogando pessoas vivas de avião, né? Isso é verdade. Mataram aquele filho da Zuzu Anjo, arrastando ele pelo chão, amarrado num carro, né? As atrocidades estão tentando ocultar, mas elas existiram e terríveis, né? Tiravam os bicos de seio das mulheres, etc. E tal. Isso até me dá uma... Nossa, meu cabelo fica todo arrepiado. Mas havia muito humor, o que não está acontecendo hoje em dia, né? Hoje em dia a coisa está... Existe uma coisa muito mórbida nesse país ultimamente. Não é só por causa da pandemia, não. É por causa da cabeça de quem está nos administrando, né? Está administrando as nossas riquezas, administrando e vendendo, né, as riquezas do país. Bom, então fiz essa exposição na Petit Galerie. Como eu conhecia toda essa turma de Ipanema, muita notícia aconteceu por causa dessa exposição. E também tinha uma história. Eu só aprendi, inclusive, com a Olga Savary, que era amiga mulher do Jaguar naquela época. A Olga
quando ela lançava alguma coisa, ela ia em tudo quanto era jornal pessoalmente. Os artistas todos faziam isso. Não tinha nada de marqueteiro, não. A gente ia com sorriso, entregava convite, entregava press release, conhecia os jornalistas. Até hoje em dia, eu conheço a Maria Lúcia Rangel, é uma pessoa daquela época, fez várias entrevistas comigo, e eu a conheci desse jeito, assim, no jornal Evandro Teixeira. Na verdade, eu conheci ele através da Vera Figueiredo. Mas ele, inclusive, que fotografou, fez a foto do de um folderzinho que a Petit Galerie publicava para os alunos, para o pessoal, né, para os colecionadores e tal. Eu não tenho isso. Alguém tiver, gostaria de ter, pelo menos, escaneado. Porque é uma foto linda do Evandro. Bom, e aí, e dessa época, eu fui convidada, em 68, para participar da Bienal de Paris, junto com Gershman, Oiticica, Anabela Geiger, a Maria Bonomi, o Avatar. Eu não lembro se tinha mais alguém. Eu não sei. Eu acho que o Roberto Magalhães também. E o Roberto tinha participado antes, não sei. Bom, enfim. E eu fui, evidentemente, na verdade, o que eu estava vendo nessa época eram trabalhos antigos, daquela época que eu fazia as coisas muito doces, eu fiz muito retrato. Tinha uma família muito rica que me encomendava retrato das crianças, da senhora lá dona da casa e tudo. Que foi uma experiência interessante essa dos retratos, mas eu queria fazer o que eu estava fazendo, que era uma descoberta. Foi nessa época que eu fiz A Mulher Mutante, que eu acabei, quando me mudei para São Paulo, eu dei para um amigo meu que deve ter jogado no lixo, né? Essa Mulher Mutante foi refeita depois para... Meu Deus do céu, acho que foi para a exposição da Jaqueline. Agora eu estou meia... que foi comprada pela Pinacoteca. Tem uma cópia, é uma edição, fizeram uma edição. Ai, Regina, não sei, essa Mulher Mutante foi apresentada antes. Agora não. Bom, tudo bem. Vocês façam um pouco de trabalho de investigação, mas aceito a resposta. E aí fui para São Paulo. Em São Paulo, eu fui não conhecendo absolutamente ninguém. Conhecia uma pessoa, que foi o Mário Schember, que foi júri de um salão que, inclusive, eu fui premiada. E ele estava no Rio nessa época, e eu o convidei. Eu morava nesse apartamento na Ipanema, e eu o convidei para uma... Eu só sabia fazer macarrão muito bem. Convidei para um macarrão. Eu acho que a gente gostou de imediato. E nessa época eu tinha um plano de fazer, que, aliás, quando teve a segunda chamada para a Bienal de Paris, eu fui chamada de novo. E que a gente não foi por causa do trabalho do Vergara e do Evandro, que eram trabalhos que foram totalmente censurados. Daí o grupo todo disse, não, se eles não forem, a gente não vai. E o que eu estava levando para a Bienal de Paris naquela época era um plano de uma grande... Era uma coisa assim, meio tipo Niki de Saint-Fay. Eu acho que o Mário Schember gostou desse negócio porque ele era muito amigo da Lígia Clark. E esse trabalho assim, era um trabalho que tinha, assim, em que eu nem conhecia o trabalho da Lígia direito. Eu tinha ido uma vez no museu, quando ela estava fazendo um trabalho que ela ia mandar para Veneza, porque um colega da escola estava trabalhando com ela, e ele me levou lá. Era uma coisa fenomenal, aço, acrílico, almofadas, etc. E tal. Era um penetrável. Era uma espécie de um labirinto penetrável e tal, que ela levou para Veneza. E a história desse trabalho é um negócio assim, impressionante, porque ela levou, parece que ganhou um prêmio lá, ela vendeu um apartamento para fazer esse trabalho, ela contratou um engenheiro sueco, porque a coisa era feita de aço inoxidável. Enfim, foi uma história meio recambulesca, mas eu só sei que ela levou esse trabalho para Veneza, ganhou um prêmio e doou esse trabalho para o Museu de Arte Moderna.
Aí, numa das visitas dela ao Brasil, ela me contou, porque eu fiquei muito amiga da Lígia, e depois, muitos anos depois, ela me contou que ela voltou ao Brasil e foi visitar o trabalho dela no Museu de Arte Moderna. Aí ela perguntou, e aquele trabalho e tal que eu doei? Aí eu disse, nunca veio para o museu. Eu disse, mas aonde é que ele está? Assim, a gente nunca pegou no Porto. Aí ela foi procurar no Porto. O trabalho tinha sido mandado para Sucata. Que Um absurdo. apartamento. Se alguém tem na cabeça só cifras, é um apartamento do Rio de Janeiro que foi vendido para fazer esse trabalho. E eu acho que artista tem. Eu não sei, eu não me arrependo de nada dessas ousadias, está entendendo? Quer dizer, a Lígia ela nunca viveu confortavelmente, apesar de ser vindo de uma família rica, de uma família de posses e tudo. Ela nunca. Quando eu conheci a Lígia, o apartamento que ela vivia, que eu acho que foi uma das poucas coisas que lhe restaram, era um apartamento assim, extremamente frugalíssimo em termos de móveis. Olha, pessoas que viviam frugalmente, John Cage, Lígia Clark, Elliot Sica, Vitor Aconte. As pessoas acham que quando você chega assim, a um determinado ponto da arte, você vai viver nababescamente. Eu, hoje em dia, eu tenho um pouco de conforto, mas eu já vivi assim, muito, muito, e consegui viver bem. Quer dizer, bem de um lado e do outro lado, evidentemente, apertadíssima, mas eu acho que a gente tem que passar por essas coisas para aprender a viver, né? Para aprender, inclusive, crescer espiritualmente, né? Porque a arte tem tudo a ver com o mundo invisível, né? A gente busca as coisas do mundo invisível para fazer o nosso trabalho, né? Então a gente é muito antena, né? Então, se a gente não tiver aberto para para receber essas, digamos assim, essas vibrações. Olha, meu cachorro é terrível. Bom, Chegou alguém aí, deve ter sido supermercado. Vocês vão ter que ter uma aula com. Fluffy! Vem cá, Fluffy! 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 Ai, meu pai do céu. O pior de tudo é que todo mundo desapareceu. É o homem que está no portão. Ai. tudo bem. Deixa eu ligar para o rapaz que trabalha aqui comigo, para Tá. ele me salvar. Vou pegar Fica. um WhatsApp aqui, só um instantinho, vou pegar um WhatsApp aqui para ligar para ele, Tá. ter um pouco de piedade. Ai, Fica. ai, ai. Desculpe, mas é terrível. Ele Sim, é mas a buzina da casa. Peraí, só um instantinho. é a vida. Maciel, por favor, vem aqui imediatamente, pega o Fluff, dá um jeito nisso. Ai, caraca, que horror. Mas eu sabia que isso ia acontecer, porque o supermercado assim, a gente começa a entregar a partir das 11 horas. E eu disse assim, por favor, não entrega nessa hora não. Mas não adianta, você fala com as pessoas, elas... Hoje em dia ninguém presta atenção em nada, né? Existe um problema de... Bom, se você está conseguindo me ouvir, não? Estamos, Hein? estamos conseguindo, não se preocupe. Bom, A gente tá... eu nem sei onde que eu parei agora. Eu queria te perguntar uma coisa. Conta um pouco da sua ida para Nova York. De quê? Eu também, de um pouco feminista. No seu dois, Marcel, tá ouvindo? espera só um instantinho, o rapaz está aqui. Marcel, leva para tua casa, Marcel. Ainda bem que tem esse menino aqui. Quer dizer, é uma coisa recente até a vinda dele para cá. Porque eu cheguei à conclusão que Bill e eu estamos numa idade que não dá mais para a gente ficar sozinho aqui. Bom, desculpe. Diz aí. Pode falar. Eu queria saber a saída para Nova Nova York? Bom,
Em Nova York aconteceu por causa de um caso amoroso. Primeiro eu tinha ido, em 73, com o prêmio do Nacional de Arte Moderna, que naquela época era um prêmio de viagem, que não era assim tão substancial, porque as pessoas passavam fome, né? Eu, por exemplo, quando tinha convite para jantar, eu ficava bebendo só água, porque eu não tinha dinheiro para pagar o jantar. No restaurante, estou dizendo, né? Lá em Nova York. E sempre para poder comprar equipamento, ou então coisas para fazer o meu trabalho, né? Bom, a fotografia, naquela época eu estava trabalhando muito com fotografia. Isso foi em 73. Quando eu voltei de lá, fui morar de novo em São Paulo, porque mudei para São Paulo em 70. Aí, e sempre mandando coisas para o salão. Em 70, desculpa, eu vou fazer uma curta história longa. Em 70, eu tinha feito a minha primeira instalação, que foi uma instalação na Praia de Jortinga. E mandei essa instalação como fotografia, o registro dela para o salão. O salão aceitou como fotografia, que na verdade não fui eu que fiz, porque eu estava lá trabalhando com os meninos. Foi um trabalho feito a várias mãos dentro do meu projeto. Bom, aí fui para São Paulo logo depois desse salão, fiquei meio desanimada, mas voltei a pintar em São Paulo. E continuei mandando para o salão e regredi um pouco no meu trabalho, voltei para uma pintura, assim, que hoje em dia está até no Museu de Belas Artes, tem lá o prêmio do salão, e fui para Nova York, e quando voltei para São Paulo, fiz algumas exposições e tal. Bom, eu tinha feito vários contatos em Nova York, de gente muito interessante, como, por exemplo, a Franklin Furness, fiquei muito amiga da Martha Wilson, que é uma pessoa absolutamente fantástica, uma performance artist, alguns anos mais velha do que eu. E outras pessoas, assim, a galeria que o Beuys expunha, porque eu era, assim, tieta do Beuys, aonde o Beuys se apresentava, eu ia. Mesmo sem entender muito inglês, eu ficava lá, assim, embasbacada. E também descobri o Cage através do Oiticica, mas não, nessa época não foi a época que nós entramos em contato. Só entrei em contato com ele em 77, quando fui representar o Brasil em Veneza, junto com um grupo, e aí eu falei para o Mino Carta, porque eu ganhava assim, a minha vida fazendo freelancer para revista, até como jornalista, ou então fotógrafa. E eu apresentei para o Mino Carta, que hoje está no Carta Capital, né? Se ele topava eu fazer, eu já tinha feito algumas coisas antes, mas se ele topava eu fazer uma entrevista com o queijo, eu disse, não, tudo bem, pode ir. Aí de Veneza, eu estabeleci toda uma rede de contato para chegar ao queijo, cheguei, ficamos amigos assim de imediato, mas foi um negócio assim impressionante, a gente se gostou muito. E acabou essa entrevista não sendo publicada na Isto É, mas foi publicada numa revista Samizdat, através do Augusto de Campos. Fiquei muito amiga do Augusto, né? Bom, eu tinha feito aqueles contatos todos lá em Nova York. Em 77, eu fiz uma exposição que eu conheci o Bill, o meu marido, com quem eu divido minha vida hoje em dia. E fiquei assim, impressionadíssima com ele, porque aconteceu uma coisa muito incrível. O meu projetor começou a comer. Eu estava mostrando uma instalação de filme, com 2 filmes, um olhando para o outro. E um dos projetores começou a comer meu filme. E eu, como artista pobre, não podia me dar o luxo de perder aquele filme, porque eu não tinha cópia, né? Aí, então, o Montadas, que era meu amigo, Antônio Montadas, ele disse assim, Regina, não tem problema não, eu estou com um amigo aqui que vai resolver esse assunto para você. Aí veio o Bill, se agachou assim no chão para consertar o projetor e olhou para mim, um sorriso lindíssimo, e disse assim, eu gostei muito do seu trabalho. Eu disse assim, que coisa, o que você faz? Eu disse assim, eu sou artista. Ele disse, o que é que você faz?
Bom, eu também faço filme, instalação. Eu disse assim, e é sobre o que o teu trabalho? Eu disse assim, é sobre relacionamento humano. Eu disse assim, nossa, esse homem deve ser muito especial, porque o homem nunca liga para essas coisas de relacionamento humano. E um americano falar isso para uma brasileira, uma latino-americana, e artista homem falar isso para uma artista mulher. Aí o Montadas convidou a gente para ir para a casa dele, tomar uma sangria e comer uma tortilha lá que ele ia fazer. Aí fomos. Eu passei a noite toda conversando com o Bill, nem sei em que língua, porque meu inglês naquela época era absolutamente terrível. Ô, E Regi, fiquei assim, impressionadíssima e tal. E aquilo ficou na minha cabeça e tudo. E nessa época eu tinha um relacionamento mais assim, contínuo com um argentino, um artista argentino. Não vou falar o nome aqui, não. Então, eu me desgostei muito com esse cara e tive um problema de saúde. Do hospital, mandei um cartão para o Bill. Ele respondeu assim, muito elegantemente, porém reservadamente, que o Bill, aliás, sempre foi uma pessoa extremamente reservada. Aí eu tive um convite nessa época de fazer uma exposição de um amigo meu que trabalhava na MPM, me convidou assim, Regina, você conhece todo mundo, esses artistas todos modernitos, você podia fazer um grupo bem grande e a gente fazer uma exposição, porque o Banco do Brasil está querendo abrir uma nova agência em Nova York, então a gente quer fazer um grande evento, convidando Gal Costa, fazendo uma exposição também e tal. Você podia falar com o Léo Castelli? Disse, o quê? Léo Castelli, você está louco. Isso aí, uma exposição dessas, numa galeria dessas, você tem que programar com muito tempo de antecedência e depois, brasileiro não significa nada lá fora, naquela época, né? Aí, então, bom, o resultado, uma longa história curta, ele me enganou, acabou a exposição não acontecendo, eu já estava com o nome de 49 artistas, tudo convidado, tudo fazendo trabalho para levar, o catálogo sendo feito por o fotógrafo Pedro Oswaldo Cruz, Rômulo Fialdini, fotografando tudo quanto é artista, Araci Amaral escrevendo texto, que, aliás, foi um texto muito capcioso, que ela escreveu dizendo que não existia desenho no Brasil, não existia uma tradição de desenho no Brasil, e muita gente estava mandando desenho. Né? Bom, que, aliás, isso aí vieram gente em cima de mim por causa desse texto. Eu disse assim, não fui eu que escrevi, né? E nem sabia que ela ia escrever isso. Bom, aí então... E aí eu disse assim, meu Deus, o que eu faço com todo mundo? Aí um outro amigo, graças a Deus, meus amigos são pessoas maravilhosas, um outro amigo que também trabalhava na MPM, disse assim, Regina, pode deixar que eu vou endireitar isso com fulano. E ele fez esse fulano pagar para todas essas pessoas, entendeu? Porque eu não tinha capacidade de pagar. Aí, a Agenda Cultural americana, em São Paulo, eu nessa época eu vivia em São Paulo, disse assim, você tem que fazer essa exposição, porque essa gente não é conhecida em Nova York, mas tinha assim, Euritzica, Deja Clark, Ana Maria Maiolino, Anabela Geiger, bom, as pessoas todas que estão aí, o Antônio Dias não estava, mas Vergara estava, o Gershman estava, o Roberto Magalhães não estava, não, mas tinha muita gente dos grandes campeões de audiência hoje em dia. E então, 49 artistas, existe essa lista. Eu tenho um filme no meu canal de vídeos no YouTube, que a lista está toda lá. Um cineasta do Cinema Novo foi à inauguração, a inauguração estava cheíssima, ele filmou a inauguração, mas ele filmou as pessoas, porque um cara assim não estava muito interessado nos quadros, estava interessado nas pessoas. E aí mas eu botei esse filmezinho dele no YouTube com a lista. Quem quiser vai lá.
Bom, aí então, muito bem. Cheguei em Nova York com uma passagem só, porque o agente cultural brasileiro que tinha ciceroneado a Linda Scherer, que era curadora de arte latino-americana no Guggenheim, tinha vindo ao Brasil, estava fazendo uma lista para uma possível exposição, a minha lista coincidia com ela, então o rapaz que foi com ela, do Itamaraty, me deu uma passagem graças a isso, pela coincidência das listas. E sem dinheiro nenhum, o Mindler me deu $100, o Vilares me deu $100, e uma promessa de ficar na casa de uma amiga em Nova York, e o pessoal do consulado ia dar o coquetel. Enfim, essa exposição foi feita, muito sucesso, saiu imprensa, as pessoas todas vieram falar comigo, que exposição maravilhosa. Tinha um poeta são paulista que tinha 82 anos, um poeta visual maravilhoso, que é Edgar Braga, que nossa, o que ele me deu de trabalho, depois ele ficou tão contentinho, coitado, porque realmente um artista importantíssimo, mas totalmente obscuro, porque a revista Art News nos Estados Unidos falou que ele era o mais jovem dos artistas. Então, bom, e eu salvei o Gershwin de ser censurado totalmente. Também teve um caso lá que o cara do Adito Cultural queria tirar o Gershwin da exposição, e eu fiz toda uma artimanha com a curadora do Guggenheim para conservar o Gershwin, enfim. E aí a primeira pessoa, quando eu cheguei em Nova York para fazer a exposição, foi, evidentemente, o Bill, né? Aí eu fiz a exposição, a inauguração, e eu não vi o Bill, eu fiquei muito aflita. Mas eu tinha entrado em contato com ele antes, eu sabia que ele frequentava uns barzinhos no Sul. E quem levou o enteado de uma das artistas, uma senhora amiga da Lígia Clark, que também tinha um trabalho espetacular, que é uma pessoa totalmente desconhecida, mas ela tinha um trabalho incrível, essa mulher. Ela, a Ana Fuchs, o enteado dela era um jornalista muito importante nos Estados Unidos, e ele levou o editor do New York Times para a exposição. Veio o editor, a mulher dele e o filho dele, que era um jovem rapaz. Aí, não sei se é Fluxo o nome dele agora, Ana. Tem que pesquisar lá na minha listinha. Mas, enfim, eu às vezes troco assim. Mas então, eles me convidaram para comer num lugar chiquérrimo, e eu estava muito angustiada, porque não tinha visto o Bill. Aí, no jantar e tal, então eu falei assim para o rapaz, o filho do editor do New York Times: você gostaria de ver um lugar fantástico, que tudo quanto é artista, até o Andy Warhol vai. O cara, ele disse assim: então vamos, na hora da sobremesa, a gente pode partir para lá. Aí eu fui para lá, logicamente o Bill estava lá, né? Aí começou um romance assim, de eu ficar eletrizada totalmente, entrar na porta do metrô, entrar no metrô e todo mundo olhar para mim, que eu não estava na Terra, eu estava em outro lugar, né? Aí o Leopoldo Mahler esperou lá a minha possibilidade de ficar na casa dessa minha amiga, porque um dia ela descobriu que eu fumava e ela era totalmente radical. Aí eu fiquei jogada no olho da rua, consegui ainda pagar um quarto de hotel onde. Mas o Leopoldo Mahler disse assim: eu estou indo para a Bienal de São Paulo, a gente pode trocar, você fica no meu apartamento e eu vou para o seu apartamento. E aí, disse assim: bom, então esse romance só vai dar certo porque você é uma dura, o Bill é um durão, esse romance só vai dar certo se você aplicar para uma Guggenheim. E eu tinha sido, o Amilcar de Castro tinha dado meu nome para a Guggenheim em 73, mas eu tive muita vergonha de aplicar para a Guggenheim, eu estava fazendo a minha série dos nós, que todo mundo rejeitava. Então, por causa disso, eu fiquei assim, muito assim, para aplicar para a Guggenheim, com milindres, e não apliquei. Mas o meu nome estava lá.
eu tinha sido indicada pelo Amilcar de Castro, que era um nome respeitadíssimo. Bom, aí, quando foi para aplicar, nessa época, eu disse assim, olha, meu nome já está aí, a Milka me indicou e tal. E aí, o Hélio Tissica tinha voltado para o Brasil já, e a gente se via muito e tal, quando eu ia ao Rio, eu vinha de São Paulo, e o Hélio me ajudou a escrever o que eu tinha, porque é uma aplicação chata, né? Eu não sabia direito ainda, nunca tinha feito uma aplicação para uma bolsa dos Estados Unidos. Aí então fui e tal, e comecei a angariar cartas assim, das pessoas que eu conhecia. Aí o Cage escreveu, a Dory Ashton escreveu, mais umas pessoas que com um certo peso, né, dos Estados Unidos e daqui também. O Hélio não escreveu, o Hélio me ajudou a aplicar. Aí eu fui para os Estados Unidos, aí o Bill telefonava toda noite. E quando eu estava do Rio, a minha mãe disse: que tem esse homem telefonando às 3 horas da manhã, a diferença de fuso horário, né? Pô, você está louca, não sei o quê. Bom, e o Bill me ligava: vem para cá, vem para cá, vem para cá. Eu disse assim: não posso, agora não dá. Aí comecei a vender tudo, disco, vestido, tudo, fiz um garagem cedo dentro de casa. E o Paulinho Figueiredo comprou muita coisa minha, inclusive que ele doou para o Mãe de São Paulo. E muitas fotos que eu estava fazendo, sei lá, ele comprou muita coisa minha, não me lembro o que ele comprou, só sei que eu fiz um dinheiro, acho que eu consegui fazer uns US$ 5.000, uma coisa assim. E fui, ou 8.000, não sei, era uma quantia grande que eu consegui arrematar. Comprei uma viagem e fui-me embora para os Estados Unidos, sem saber se eu ia ganhar Guggenheim nem nada. Aí cheguei lá, fiquei na casa de uns artistas amigos meus, Frangella, que era um artista maravilhoso, argentino, e fui morar sozinha, porque quando eu cheguei em Nova York, eu disse assim: eu preciso de um tempo. Eu disse assim: o quê? Aí foi nessa época que comecei a fazer aqueles ovos com a palavra tempo escrita. Bom, evidentemente que aquilo tem toda uma conexão com uma coisa mais espiritual, metafísica, etc. e tal, mas tinha a coisa que deslanchou foi isso, né? Aí fui morar num apartamentozinho no Chelsea, que naquela época era baratíssimo, de 5 escadas, de 5 andares, e um dia chega a carta da Guggenheim e eu já estava quase que pedindo às pessoas para me mandarem uma passagem de volta, porque meu dinheiro estava totalmente acabando. Aí a carta da Guggenheim, e eu tinha me lembrado que o Cage disse que tinha escrito várias vezes, tinha sido acusado várias vezes, assim: lá vem uma bomba. Aí sentei no degrau da escada, na portaria, e quando abri a carta eu tinha ganho a Guggenheim. Aí, então, quer dizer, foi esse romance que me levou para os Estados Unidos. E nós estamos aqui até hoje. Você sabe que eu já conhecia a história do Bill, mas você nunca tinha contado desse jeito. Eu gostei muito desse jeito. Você conhecia de que jeito? Você conhecia Ué, essa história? era uma Você esposa. pode perguntar a ele que a história bate uma com a Não, outra. eu já conhecia a história, mas assim, dessa forma que você ficou conversando com ele a noite toda. Eu sabia que você tinha feito uma exposição, que ele estava lá, assim, não sabia exatamente dessa forma assim, tão bonita. Então, Uhum. Bom, nós fomos. Eu ganhei a Guggenheim e ele aplicou. Bom, o Bill morreu de ciúmes de mim, logicamente. Aí ele disse: você roubou meu. Eu tive um sonho que você roubou meu carro. Eu disse assim: uau! Aí então ele ganhou no ano seguinte, ou 2 anos depois, não sei, não me lembro bem, não, acho que foi o ano seguinte. O meu dinheiro da Guggenheim estava acabando, porque eu estava bancando nós dois, e aí um dia ele estava, essa história também é muito interessante, ele estava também com dinheiro quase no final, tinha US$ 20 no bolso, parece, e foi no Léo Castelli, que o Léo Castelli gostava do trabalho dele, e eles se conheciam e tal, né?
Aí, então, ele foi para o Léo Castelli e tentar vender o trabalho para o Léo Castelli. O Bill vendeu algumas instalações para lugares muito importantes, inclusive tinha feito um show no Whitney, uma individual no Whitney e tudo, que também é uma outra história interessante. Mas, então, E o Léo Castelli atendeu ele, mas atendendo vários telefonemas, vendendo trabalho, assim, Liechtenstein, vamos dizer, $200.000 naquela época, hoje em dia deve ser muito mais. Rauschenberg, e os artistas dele, né, que eram todos desse naipe. E ele, nos intervalos, falava umas 2 ou 3 palavras com o Bill. E o Bill estava louco para tentar vender o trabalho dele. E teve uma hora que o Léo Castelli falou assim, olha, eu estou abrindo uma nova galeria na Green Street, gostaria que você fizesse uma exposição lá. Aí o Bill pensou assim, exposição, eu quero vender o trabalho, eu estou sem dinheiro. Pensou com ele, né? Aí o Léo Castelli, mais vendas, mais vendas, mais vendas, e o Bill totalmente humilhado, né? Porque ele estava querendo vender o trabalho dele. Aí o Bill teve uma hora que ele não aguentou, saiu de lá, não aceitou a exposição, foi embora. Aí chegou em casa, tinha um envelope da Guggenheim com um prêmio da Guggenheim para ele. Ai, que bonitinho! Também a mesma história. E depois o pessoal da Guggenheim gostou tanto dele que convidou ele para ser júri da Guggenheim. Uhum. Inclusive, foi o júri em que o Montadas ganhou o prêmio também da Guggenheim, que o Tonati, o André Tonati ganhou o prêmio também da Guggenheim. Quer dizer, ele fez o júri, inclusive, com uma mulher incrível, que era... Nossa, mãe, a mulher que escrevia para o cinema, para o New Yorker. E agora eu me esqueço o nome dela, mas é uma figura antológica mesmo, ela já faleceu. Aí o Bill disse assim, nossa, mãe, a gente era convidar, o pessoal da Guggenheim convidava a gente para ir para os melhores restaurantes, assim, cada comida, naquela época, né, para cada pessoa era $100. A gente gastava, assim, $10, né, para um jantar, no máximo. Bom, aí então, naquela época, estou tudo falando naquela época. Aí então o Bill disse assim, e eu estava vestido com a minha jeans rasgada, desbotada, com as minhas sandálias, precisando de um remendo. E ele ia assim para os restaurantes. O Bill nunca ligou para a aparência, o Bill é uma pessoa muito. Aliás, meu pai era assim, então, o papai era um médico assim, respeitadíssimo e tal, mas ele não parecia que era médico, nem parecia um operário. E o Bill também é a mesma coisa. Então, eu nunca. Para ele, o mais importante era o mundo daqui para cima, né? E continua sendo, na verdade. Eu é que compro as camisetas para ele, porque isso ele não. Porque senão tudo vira lixo. Porque eu fui educada no colégio, fui educada no Sacré de Maria, aquela gente toda, cheia de coisa e tal, não sei o quê. Mas ainda tem umas reminiscências daquela época, né? Mas o Bill, de jeito maneiro, não tem Ô, nada disso. Regina, qual decisão você acha que você tomou que definiu a sua carreira? Assim, existem, realmente, você trabalha com vários meios e você conseguiu ser essa artista que trabalha com vários suportes. Você acha que teve uma decisão que você tomou que definiu a sua carreira? Tem perguntas aqui já também. Eu vou Eu colocar. sei, eu sei. Eu sou uma pessoa que divago muito. Por isso que eu fiquei amiga do Hélio, porque nós, dois divagadores, conversávamos. Uma vez comecei a conversar com ele, estava caindo uns floquinhos de neve, falando pelo telefone. Né? Quando nós acabamos a conversa, os carros estavam todos embaixo da neve, soterrados, para você ter ideia de quanta neve que caiu e quanto tempo a neve precisou para cair. Né? Mas essa decisão, na verdade, não foi decisão. É o meu temperamento mesmo, tá entendendo? Porque desde pequena, uma vez eu fiz, quando eu tinha 8, 9 anos de idade, eu fiz uma instalação dentro do apartamento, porque eu tinha lido sobre o Nabucodonosor, nos Jardins Suspensos,
fiquei siderada por aquilo, e a minha mãe tinha saído, tinha várias flores dentro de casa. Eu e minha irmã tiramos a cera entre os tacos do assoalho, fincamos as flores. Quando a mamãe abriu a porta, estávamos regando os jardins suspensos no nono andar de Copacabana. Bom, então, essa coisa assim, sabe, de uma ideia e tal, pá, pá, vou lá e faço. Hoje em dia estou um pouco mais devagar. Eu tenho várias ideias anotadas que eu nunca fiz, mas eu sempre tive essa gana de experimentar, inclusive sem conhecer a técnica. E eu hoje, como artista, eu tenho certeza que não é tão necessário conhecer a técnica. Bom, Lisa Clark fez várias coisas sem conhecer a técnica. Esse labirinto que ela levou para Veneza, teve que mandar um cara lá da Suécia para fazer, né? Bom, então, por exemplo, eu já fiz uma instalação em El Paso, não, El Paso não, em Santo Antônio, no Texas, no Art Pace, que é uma fundação maravilhosa. Eu fiz uma instalação de um neon tridimensional. O neon fazia assim, em torno de uma coluna. Todo mundo disse: você está louca? Eu disse assim: não, eu vou conseguir. Aí eu fiz um modelo com um tubo enfiado de arame e fui lá conversar com o cara do neon. Ele disse: vai ser difícil, o vidro é muito frágil, mas a gente pode conseguir. E conseguimos, tá entendendo? Então, e inclusive era um neon multicor, eram várias cores dentro do tubo e tal, que é uma coisa muito difícil e perigosa também para a pessoa que está fazendo, eu nem sabia disso. Mas, então, eu disse assim, quero trabalhar com, digamos assim, com cobre. Vou lá e vou procurar. Nunca fiz isso, mas quem sabe um dia. Ou madeira, recortar madeira. O Bill é um fantástico carpinteiro, porque ele aprendeu com o tio dele, que fazia casas na Califórnia. Mas se eu meter a mão numa máquina de uma serra, eu tenho medo de me cortar. Então, eu peço às pessoas para fazerem. Então, por exemplo, a Mulher Mutante, tive um carpinteiro maravilhoso que me ajudou e tal. Então, essas coisas assim, eu acho que você, sabendo... Eu não sei se foi a Faculdade de Arquitetura que me deu essa destreza de pensamento, tá entendendo? Porque na arquitetura a gente realmente aprende a planejar, né? Então, eu já mandei um trabalho que saiu até em livro na Holanda, que era uma instalação de vídeo, era uma televisão em cima de uma pirâmide cheia de pipoca. Foi um trabalho até muito bonito. Que aconteceu a mesma coisa com esse trabalho. Ele veio para o Brasil, para o Rio, eu doei para o Museu de Belas Artes, nunca tiraram da alfândega, porque tinha uma televisão, achavam que eu estava fazendo tráfego de televisão. E o trabalho desapareceu, né? Ele pode ser feito de novo, porque eu não fui para a Holanda. Eu não fui para... Holanda não foi para a Bélgica. Eu não fui para a Bélgica, porque o Bill era a primeira vez que vinha ao Brasil. Então, eu preferi vir com o Bill. Mas eu mandei tudo extremamente planejado e eles fizeram exatamente como eu queria. Eu acho que eu planejei uma exposição de poesia visual brasileira, que está inclusive no web, toda ela. Eu planejei todo o lugar onde todos os quadros iam na parede, assim, milímetro por milímetro. E quem montou essa exposição viu, porque também a gente não teve dinheiro. Eu mandei para a Petrobras, Augusto de Campos foi a pessoa que me assinou o projeto aqui no Brasil, mas o júri de 3 pessoas assim que vivem o nome vive no holofote nas artes brasileiras, julgaram o trabalho e disseram: mas a arte brasileira está tão conhecida lá fora, não deram prêmio. Mas eu trabalhei sem dinheiro nenhum, uma exposição com 51 pessoas. Eu ampliei tudo, Augusto de Campos, Arnaldo Antunes, Vladimir, Lia do Rio, todo mundo que você passa, até Milor Fernandes, era poesia visual. Porque o Milor, muita coisa que eu achava que ele fez, realmente era poesia visual. Nossa, mas era muita gente incrível.
Lenora, uma exposição maravilhosa, Paulo Brusque, enfim, está tudo no web agora. Eu fiz essa exposição com US$ 6.000 em 2001. A Latin América fez uma review de 6 páginas coloridas, foi meu prêmio. Mas também eu engordei, eu fiquei que nem uma baleia, porque eu comia chocolate o dia inteiro. O dia inteiro. Eu não comia comida, não, comia chocolate. Era assim para poder aguentar a barra, né? Porque foi uma exposição muito trabalhosa, eu sofri muito com aquela exposição. Mas, ao mesmo tempo, me deu muitas alegrias, porque saiu uma boa imprensa, muito boa imprensa em Austin, uma grande imprensa, e a Arte na América, né? A coisa da Arte na América não foi buscar, não. O cara foi a Austin dar uma conferência, ele era editor e era poeta. E ele perguntou: que lugar que eu posso ir ver alguma coisa? Ele deve falar, no Mexicasmozinho. Ele foi, caiu de quatro, adorou e fez 6 páginas e ficou. Então, o universo sempre retorna. Uma das coisas mais e boas. Tenho convicção disso. Com certeza. Convicção. Eu vou perguntar não, eu vou abrir as perguntas do povo que está aqui. Ó, Tá bom. A Silvia está perguntando sobre formação de artista. Hoje, como você vê isso? Como você vê a formação de artista hoje? Bom, eu acho que formação de artista é uma coisa assim. Logicamente, eu fui para o Iberê, para o Frank e tal, que eram pessoas assim, o Iberê mais que Frank, pessoas muito livres, né? E eu acho que tem muita gente boa ensinando. Agora, eu acho que você, professor, é uma coisa que você tem que esquecer depois. É uma coisa que você tem que. Você tem que ler muito, e não é só sobre arte. Literatura, realmente literatura. Desde a brasileira, a russa, a americana, a europeia. Lê. Poesia, eu acho importante procurar os bons poetas. Ler os clássicos. Ler os clássicos. Não precisa nem ler. Ler os melhores contemporâneos, o pessoal que está inventando hoje em dia, e ler os clássicos, que tudo vem dos clássicos. Lê Odisseia, lê Camões. Eu estou falando sério, tá entendendo? Lê essa gente, porque o que essa gente escreveu, essa gente inventou a palavra, né? Então, dentro do eixo ocidental. Então, a gente tem que pegar lá a substância bem densa, que eles eram muito densos, depois vai vindo, tá entendendo? E ler. Eu acho que tem cultura, erudição, eu acho, para fazer um trabalho, uma grande obra, é indispensável. Agora, depois você joga tudo isso fora, tá entendendo? E trabalha com a tua intuição. Não fica lá fazendo, como o Sica dizia, dropping names, quer dizer, uma das coisas que eu tenho assim, uma certa crítica quanto às críticas de arte brasileiras é que as pessoas escrevem não sobre o artista, elas escrevem sobre o que elas acham que é arte. E aí fica citando Foucault, eu não aguento mais. Foucault, não, sinceramente, não dá. Aí fica Guattari, Foucault, a escola francesa toda, e fica naquele tipo de linha francesa que você vai. Eu até estou criticando isso, eu sou uma pessoa assim quando falo, mas para escrever eu acho que tem que ser um texto claro, um texto que abra para o mistério do artista, porque cada obra de arte, para mim, é uma história de detetive. Você tem que ir lá juntando os pontos para chegar lá no miolo, porque ela nunca se apresenta assim. Ela tem que ser clara, ela tem que ser. Se ela for muito assim, a pessoa se perde, não encontra lugar nenhum, não vai encontrar lugar nenhum, mas ela tem que ter uma certa clareza, né? Enfim, eu acho que essa coisa. E a experiência da vida, eu acho muito importante.
Você tem que procurar as pessoas certas. Eu passei minha vida procurando as pessoas certas, graças a Deus. Fui procurar o Frank, fui procurar o Iberê, depois o Mário Schember, depois, quando fui para fora, o John Cage, Mário Pedrosa, Lígia Clark, o Letícia. Nossa, pessoas incríveis que me ajudaram a me formar como pessoa. E, além disso, li muita filosofia. Eu acho que é importante. Filosofia é outro capítulo interessante. Mas aí você não vai procurar só esses nomes, né, que são assim, que vivem, digamos assim, essa coisa de de banca de livraria, você vai procurar. Eu, por exemplo, para mim, o Bachelard foi um encontro maravilhoso, depois, inclusive, de um trabalho que eu tinha feito sem conhecimento dele, mas eu, nossa, me achei nele. Eu sempre procurei as pessoas que têm um pensamento de uma visão mais metafísica, uma visão em que conecta o viver e o saber com uma coisa mais ampla além do material. Eu acho que esse mundo existe, com certeza. Eu acho que até já tive algumas raras experiências com esse mundo e eu acho que a arte vem daí. A arte não pode ser totalmente racional. A arte você recebe e a partir daquela antenação você vai desenvolver, né? Você vai pesquisar, você vai batalhar em cima do que você precisa para fazer a obra. Essa é a minha opinião. Quer dizer, eu acho, professor, tudo bem, formação. Agora, eu acho que as pessoas que você conecta, como você vive a sua vida, como você encara o mundo, até de maneira que você lava prato, já é uma experiência de arte. Com certeza. Eu acho que tudo que você vive na vida é uma lição. Tudo. Absolutamente. Como é que você se lida com as pessoas? Isso é da maior importância. Você pode ser um artista magistral. Se você for uma pessoa que não consegue dar valor ao outro ser humano, a tua arte vai capengar, eu acho. Na minha opinião, pode ser que eu esteja errada, pode ser que existiram artistas que tinha, né, assassinos na história da arte, como aquele da Renascença, não esqueço o nome dele agora, mas que era um artista magistral, mas não sei, eu não estou aqui para julgar. O cara podia matar a gente, mas do outro lado, ele podia ser um bandido, podia ser um Robin Hood, tá entendendo? Um tipo de cabeça dividida em duas, não sei. Aí não estou lá na época dele, nem convivi com ele, né? Então, o Hélio de Sica, por exemplo, foi um artista. Eu convivi muito com Hélio. O Hélio transava droga, vendia droga, era um cara que é amigo de bandido. Mas tudo isso desaparecia quando você lidava com ele, como pessoa. O Hélio tinha uma ética incrível. Um dia, um raro dia que eu fui ao loft dele, eu não ia porque não tinha dinheiro para pagar táxi, era um lugar que eu só podia ir de táxi, era um lugar perigoso. E eu não ia lá também porque o Hélio sempre me botava assim uma parede para eu ir na casa dele. Ele disse, eu te digo quando você puder vir aqui. Evidentemente, por causa das transações dele, né? Mas, então, nesse dia eu fui lá. Foi nesse dia até que eu conheci o Guy Brett. E o Guy estava lá. E o Hélio tinha uma foto grudada com durex, porque não tinha dinheiro nenhum, mas nenhum, apesar de fazer essas transações. Não sei, acho que é porque ele também consumia, né? E então, e ele trabalhava como tradutor num negócio lá de línguas, enfim, esqueço o nome, acho que era All Language, uma coisa assim. Bom, aí ele tinha essa foto na parede grudada com fita durex, né? Aí o Guy disse, mas que foto lindíssima, eu gostaria de ter uma cópia dessa foto. Já era um xerox da foto, né?
Aí o Hélio disse, aí tinha um menino lá vivendo com ele. Aí o que eu vou contar explica quem o Hélio era, tá? Aí tinha um menino vivendo com o Hélio lá. Aí o Hélio, ele tinha uma maneira de falar, uma maneira de agir muito interessante. Ele chamou o rapaz, digamos, Tom, vem cá. Disse assim, olha aqui, você vai lá embaixo, você vai fazer uma xerox dessa foto, desse trabalho, desse negócio aqui. Mas antes de você fazer essa xerox, você tem que tirar a fita de trás da foto e botar um papel entre a foto e a máquina de xerox. O cara olhou para o Hélio e disse assim, não estou entendendo. A Hélio disse, lógico, se você não tirar e não botar o papel de trás da foto, os resíduos do Durex vão estragar a máquina do cara. Maravilhoso. Maravilhoso. Não, isso era o Hélio de Sica. Aham. Muito legal. Apesar de todo o lado que muita gente pode considerar sombrio. Eu também, algumas coisas, evidentemente, não faziam o meu estilo. Mas a pessoa, a cultura, a erudição, a viagem de cabeça, a ética. Nossa, o Hélio, para mim, não era só o artista, não. Era uma maneira que ele encarava o mundo, maneira que ele via a vida, tá entendendo? Quer dizer, uma parte da visão dele de vida, porque a outra parte, eu nunca fui amiga de bandido, nunca transei droga, nunca vendi droga, não tem nada a ver com isso. Com esse lado, não tive o menor contato com ele, tá entendendo? Com isso, né? Eu era a pessoa, coração para coração, né? Regina, estão perguntando aqui. Gente, eu vou passar perguntas de vocês, porque tem perguntas que ela já respondeu e tem perguntas que vocês fizeram agora. Então, assim, tem uma perguntando assim: vale a pena ir para o Texas? Me ajudaria muito se você puder um panorama do mercado do Texas. Olha, eu fui para o Texas porque foi a nossa salvação da pátria. Porque quando nós morávamos em Chelsea, num estúdio que a gente conseguiu alugar, que era uma ex-loja ultra velha, e a gente pagava $250 por essa loja. Bom, a descrição dessa loja é uma coisa assim, impressionante. Pessoas da minha família, eu lá, era tipo favela mesmo. Então, pessoas fotografavam assim, como é que ela pode estar vivendo desse jeito? Bom, enfim, aí a gente pagava $250 por essa loja. O prédio foi vendido, que a filha da mãe da mulher que vendeu o prédio era uma pessoa horrível, deixou todo mundo sem calefação numa noite de Natal. Ela vendeu para a máfia. E a máfia subiu o nosso aluguel de $250 para 2.500. Então, nós não tínhamos possibilidade de pagar mais aluguel. Ficamos no olho da rua. Mas o Bill tinha sido convidado para uma Art in Residence, e que a gente acampava no lugar, Ward Park, em Upper State, New York. E então, fomos para lá, ficamos acampados. Quando voltamos, não sabíamos onde ficar. Moramos no estacionamento de um supermercado, dentro do carro, por uma semana, porque não tínhamos aonde ficar. O único lugar que podia era o hotel de Porto. O Bill disse assim, não, para isso eu não vou te levar. Então, a gente morou dentro de uma Kombi que a gente tinha, uma espécie de Kombi. E aí, a única pessoa, olha, que a gente ajudou muita gente no Nova York, o Bill deu muita coisa que ele fazia para as pessoas. Ninguém se prontificou em nos ajudar. Nova York é uma cidade assim que você tem que ser brava, tem que ser uma pessoa, uma alma de muita braveza. Bom, e muito jovem também para enfrentar, né? Bom, aí então fomos para New Jersey, para a casa de um amigo dele, dormir no sleeping bag, porque foi a única pessoa que nos ajudou. Que o resto das pessoas de Nova York não queriam. Alugamos um quarto para o gato, alugamos um quarto no Harlem para o nosso gato, ficou lá. E a gente foi para casa desse nosso amigo, que ele não queria gato.
Aí alugamos um apartamento em New Jersey, o Bill odiava. New Jersey era assim, uma cidade cheia de bolsominions, se você quiser. Era toda povoada por bolsominions, assim, para fazer assim, uma breve descrição. Aí o Bill viu que a Universidade do Texas estava procurando um professor de pintura. O Bill tinha dado aula em algumas universidades, assim, ganhando pouquíssimo em Nova York, eles pagam pouco, na verdade. Aí ele se apresentou lá para o Texas, pediram referências, ele deu, graças a Deus eu consegui também dos meus amigos, porque o Bill era uma ostra, eu consegui de algumas pessoas, como Dory Ashton e outras pessoas, escreveram, indicando o nome dele, e nós fomos para o Texas. Então, a nossa história do Texas se deve a essa total indigência que a gente estava vivendo. Então, a gente começou assim muito, aos pouquinhos, o Bill ganhando muito pouco e tal, e o Bill fez uma brilhante carreira lá, depois, inclusive, virou catedrático, fundou uma cadeira e tal. Foi uma carreira fulminante, porque isso foi de 84 para 2010, né? Ele saiu assim no topo mesmo. Agora, o Texas, primeiro, o Texas, Austin, se for Austin, Austin é uma ilha democrática no Texas, porque o Texas é um lugar, é o cinturão da Bíblia. Então, bom, eu quando, por exemplo, entrava nas lojas, mesmo em Austin, eu com essa aparência assim, até de estrangeira, mas eu falava alguma coisa, as mulheres já colocavam a bolsa debaixo do braço, aqui bem enfiadas, e olhavam para mim. Então, eu nunca senti. Eu, hoje em dia, entendo perfeitamente o que é preconceito. Entendo porque eu vivi isso. De uma maneira cruel, inclusive, até do pessoal da própria universidade, está entendendo? Eu tive que engolir muito sapo para não perder seu emprego, mas eu escutei bem dilacerantes dentro da universidade. Agora, como aluna, eu não sei, tá entendendo? Eu era mulher do professor, eu cheguei lá, uma artista já feita, com uma Guggenheim, que é uma coisa que o pessoal não tinha, tá entendendo? Porque o Guggenheim disse o Haroldo de Campos para mim que equivalia a um honoris causa, e eu tentei entrar, eles me recusaram totalmente, tá entendendo? Então, alegando que o Bill trabalhava lá, que nos Estados Unidos não existe nepotismo, existe porque tinha gente trabalhando lá com marido e mulher, enfim. Agora, eu sou a pior pessoa para recomendar o Texas, porque eu estou vivendo uma grande felicidade de estar neste Brasil de monstruosidades mil, tá entendendo? Mas eu estou aqui nessa reserva, eu não estou indo ao Rio. Então, a minha exposição é muito sui generis, né? O Texas realmente é uma boa escola, a escola de arte lá, dependendo de quem você tem como professor. Tem professores assim extremamente. Agora, eles têm muito. Tem um bom laboratório de fotografia, tem muitos recursos. Embora a próprio departamento do Texas, de arte da universidade, essa é uma coisa chinfrim perto do departamento de business. No departamento de business, a secretária lá do professor, lá do diretor, ela tem 2 ou 3 secretárias. E lá você não usa nem elevador, é tudo escada rolante. Quer dizer, o pessoal que ensina arte, filosofia e línguas é assim, está abaixo do primeiro piso, está no basement, né, como eles falam. Então, olha, eu sou a pior pessoa para recomendar o Texas. Vai para São Francisco, mesmo que São Francisco seja muito focado em trabalho artesanal, mas é uma experiência de vida, pode ser interessante. Ou, não sei, os Estados Unidos, Nova York é outro país dentro dos Estados Unidos. E as pessoas do resto dos Estados Unidos têm ódio de Nova York. Eu fiz uma exposição individual em Nova Orleans, um colecionador brasileiro que se lidava com muita gente rica nos Estados Unidos me recomendou para uma família rica ter contato comigo, e eles tiveram, me ofereceram até
uma tarde lá, uns acepipes e tal. Eu ouvi a tarde toda piada contra Nova York. Assim, botando Nova York, arrasando com Nova York. Nova Orleans. O pessoal que quer rima, né? De Nova Orleans. Então, Nova York é assim, é outro país, é outro país. Chicago pode ser interessante. Chicago tem uma boa escola, tem bons museus. Não sei, eu fico assim, até meio chateada de dizer essas coisas, porque as experiências de cada um é de cada um, tá entendendo? Você não pode se guiar pelo outro, né? Eu, por exemplo, detestei Paris. Paris, para mim, foi um. Eu fiquei catatônica em Paris, eu não saía da cama. Eu ficava. Tanto assim que a Lígia Clark, quando eu encontrei com ela, ela disse assim: minha filha, você tem que ir para análise urgentemente. Eu fiquei catatônica. Os franceses me deram um soco no estômago. Eu também vivi muito, aquela cidade muito cinza, né? Então, eu não sei. Paris, para mim, não sei. Já Portugal foi outra coisa, a Inglaterra foi outra coisa. O próprio Estados Unidos foi outra coisa, né? Digamos assim, a parte nova-iorquina. E a minha convivência com o Bill, evidentemente, senão eu não teria ficado esse tempo todo lá, né? Eu fiquei 35 anos. Mas é muito difícil. Estão perguntando aqui de mercado de arte brasileira. A Regina falou Chicago. Eu acho também que o ideal é Chicago. Não sei se Texas tem um mercado de arte brasileira, até porque o texano, por mais que tenha escola de Texas, eles são muito, como a Regina disse, é muito. Ai, não gosto de falar preconceito, mas é diferente. Não, eu não conheço nenhum artista brasileiro. Não, teve artistas que a universidade convidou assim para fazer coisas dentro da universidade. Existe um departamento de arte latino-americano e eles convidam artistas. Mas fora disso, eu não me lembro de nenhum artista. Pode ser que eu esteja totalmente enganada. Pode ser que tenha acontecido depois de eu ter saído de lá. Mas eu não me lembro de nenhum artista brasileiro ter exposto lá em Austin. E no Art Space teve uma artista, que foi a Rivane. Revane, né? Ela teve lá. Eu não cheguei a conhecê-la pessoalmente, mas ela teve depois de mim lá. Agora, sinceramente, é muito xenofóbico, sabe, o Texas? Com certeza. Eu vou fazer mais duas perguntas, pode ser, Regina? Com certeza. Não, eu estou aqui para vocês, não tem nada para fazer. Então vamos lá. Alguém perguntou assim. Regina, como você vê hoje os artistas com as redes sociais? Se elas interferem no processo criativo dos artistas? Exemplo, quando vou para as telas, eu evito olhar obras. Perdão, história, como é que é? A pessoa está perguntando como você vê hoje essa questão das redes sociais no processo criativo dos artistas. Ó, na verdade, é uma coisa que tem me salvado muito nessa pandemia são as redes sociais, porque eu não tenho contato com muita gente. Agora está morando esse menino aqui, que ele, no fim de semana ele vai embora. Mas eu só tenho contato com entregadores de supermercado, de farmácia, então eu fico. Elas realmente é um diálogo. Muita gente lá do meu passado reencontrei nas redes sociais. Existia uma discussão. Sempre fui uma pessoa muito politizada. Eu acho que se você mora na polis, se você é um ser da polis, que é a cidade, você tem que ser politizado. Não existe. Tudo que você faz tem um efeito político, mesmo você não fazendo. Quer dizer, quem não votou na última eleição votou no Bolsonaro, né? Então, tem essa corcunda, né? Mas, então, para mim, as redes sociais me satisfazem não só por causa desse contato, desse diálogo, dessa discussão, como meu trabalho, o meu nome é um nome que muita gente conhece, mas com 35 anos fora do Brasil e com a absência de, talvez, programada, não sei, de interesse dos curadores brasileiros e os historiadores de arte brasileiros pelo meu trabalho, o meu trabalho é pouquíssimamente conhecido hoje em dia. Então,
o que acontece? A rede social foi um lugar que eu pude desovar muita imagem de coisas que eu fiz, quer dizer, para as pessoas perceberem que o meu nome não existe por acaso, né? Eu não sou uma pessoa que fica assim, inclusive essa coisa de Regina Vata, para mim, aquilo é uma marca que eu tenho e tal. Eu sou uma pessoa doméstica, eu lavo o prato, eu arrumo casa, eu faço projeto de arquitetura aqui dos meus puxadinhos aqui no sítio. Enfim, eu sou uma pessoa que eu faço meu jardim, então, eu não sou uma pessoa assim que passa o dia inteiro em cima de uma prancheta desenhando. Às vezes eu vou lá e desenho. E uma coisa que eu também, no Instagram, para mim, foi uma coisa assim, uma descoberta que eu podia fazer, me divertir e fazer, lidar com meu olho, né? Com o meu olho e com a minha percepção de pequeno espaço, na verdade, de fazer essas pinturas by Instagram que eu faço, em que eu deformo fotografias, né? Que eu trabalho em cima de fotografias, e, crio lá com os instrumentos mesmo do Instagram, por isso que eu chamo pinturas by Instagram, que eu considero uma obra. Quem quiser, imprime. Para mim, aquilo ali é público, eu não estou vendendo aquilo. Um dia, quem sabe, uma galeria começa a imprimir, né? Enfim. E tem recebido muita, agora, assim, convites para palestra como hoje, né? E até tive uma que eu tive que recusar, porque eu vou me operar e tal. Estou dando essa até a próxima, vai ser bem depois da operação. Então, mas muito assim, parece que em maio o Blanton Museum, lá da Universidade de Texas, vai fazer também uma coisa parecida com o que nós estamos fazendo agora. Isso Vou fazer uma exposição de vídeos no MASP de São Paulo em junho. Mas tudo isso é material que nem é que eu estou produzindo agora. As pessoas pegam, organizam, porque eu tô assim, multifacetada em muita coisa da casa e tal. Agora, a coisa do internet, eu curto. Eu acho que eu já descobri várias coisas. Eu entro em galerias estrangeiras, vejo trabalho. É muita besteira que se coloca. A internet está cheio de muita porcaria de arte. É uma coisa realmente... Mas, poxa, tem o site dos museus, né? Isso está aberto para todo mundo. Então, eu acho que vale a pena dar uma espiada, ver o que está acontecendo. A gente sempre tem que olhar com um olhar crítico, sempre dar a oportunidade da dúvida, tanto para o bem como para o mal, como dizem na jurisdição americana, né? A oportunidade da dúvida. Então, não sei, eu tenho uma maneira de olhar as coisas decorrente da minha vivência, das pessoas com quem eu convivi, do olhar delas, do olhar do Bill também, que me influenciou bastante, das minhas leituras. Então, eu acho que quando você tem, assim, você cria uma certa bagagem, você pode entrar no pior antro do mundo, mas você não vai se contaminar, tá entendendo? A internet pode ser um antro e pode ser uma coisa benigna também. A gente não está conversando aqui agora? Exatamente. Pela rede social, né? E tá legal. Oi, acabou. Tá bom. Estamos conversando pela rede social, e é bom isso. Tá tendo, né? Tem 46 pessoas aqui, tinham mais. Tá todo mundo conectado. E a última pergunta, Regina, é o que você falaria para um artista que está começando agora? Qual conselho você daria? Bom, para quem está começando, você tem que ter garra. Se você não tiver aquele fogo interior, aquela vontade de fazer, de se colocar, de colocar a tua mensagem no mundo, não por uma questão de ambição de ficar famoso, tudo isso é besteira, né? O importante é o trabalho. Não é ambição de ficar famoso, de ter poder, ter dinheiro, vender. Tudo isso depois é decorrência, né? Eu só vim ter essas coisas agora. Né? Eu tive muito no começo, chamei muita atenção no começo. Depois foi para fora, fui para uma chamada exílio quase, né? Fiz algumas coisas lá fora, realmente, mas aqui no Brasil
as pessoas, sei lá, enfim. Mas garra, trabalho, fazer bastante coisa, ver. E eu acho que garra e trabalho e ver, se inteirar das coisas, não deixar. O Iberê me dizia uma coisa, que isso é uma coisa fundamental. Ai, o Iberê, pessoa interessante. Ele dizia na aula: olha, quando alguém acha bom o que você está fazendo, você duvide. Quando você fica com a tua dúvida, agora, se alguém achar ruim, você duvida também e fica com a tua certeza. Muito bom. Quer dizer, ele foi a minha parteira falando isso. É isso. Você tem que aprender. É que nem uma criança que tem que aprender a andar nas duas pernas. É uma coisa muito difícil para um ser que tem uma cabeça que pesa muito mais do que o resto do corpo, ou pesa quase tanto. A nossa cabeça é muito pesada para poder andar nas duas pernas. Exatamente. Então, quer dizer, e mais pesada ela será se você se exercitar com ela, porque como é um músculo lá dentro, né? Todo músculo ele fica mais azeitado com exercício, né? Então, na dúvida, duvide, né? Hein? Na dúvida. Perdão? Cada um fica. Quer dizer, você tem que aprender a se sustentar nas suas duas pernas, né? Mentalmente, digamos. Estou fazendo uma metáfora, né? Uma analogia. Enfim, você tem que saber observar o mundo. Olho aberto, 360 graus. Assim, poxa, muitas vezes, muitas coisas legais que eu passei com o Bill, a gente olhava para um negócio assim, olha lá o Matisse. Ele viu o Matisse comigo também, dentro do mundo. Está entendendo? Você vê um Van Gogh, você vê um Matisse, você já se alimentou dessa coisa toda e você vê aquilo espalhado no mundo. Seria, então, ter repertório também, muito repertório. Ler muito. Bagagem, essencial. Sem bagagem, o John Cage, com o Duchamp, tem um diálogo dele com o Duchamp, em que ele diz assim, o Duchamp fala, eu vou viajar, ele diz assim, e quanta bagagem o senhor vai levar? Eu disse assim, mas eu não estou carregando nada. Quer dizer, a bagagem está toda aqui dentro, né? Regina, eu queria muito te agradecer a todo mundo que está assistindo, mandar um beijo para o Bill, que não está aí, né? E que espero que vocês estejam bem, se cuidando. Não, estamos sim. A gente só está esperando essa vacina. Máscara. Minha irmã é médica, ela disse o seguinte: sem máscara não há sobrevivência. Nem sua, nem do outro. Eu só ia te perguntar uma coisa: você gravou esse negócio? Não, essa entrevista? Tá gravado. Que legal. Depois você me manda. Eu vou te mandar. Tá. Eu gosto de guardar essas coisas. Eu guardo. Não, né, eu tenho um arquivo, mas o problema é que o meu arquivo é desfalcado de muitas coisas por causa das minhas viagens. Mas eu tento guardar as coisas. Eu vou gravar, eu vou dar o link depois, tá bom? Tá. Te agradeço muitíssimo. Tá? Muito obrigada. Um beijo para você. Se cuidem. E vocês também se cuidem. É agosto sua exposição já? É agosto, né? A exposição lá no MASP? Não, é em junho, ou julho, sei lá. Agora! Eu acho que é junho. Logo. Eu só espero que essa vacina. Que eu gostaria de ir a São Paulo, mas vamos ver. Tudo é perigoso hoje em dia. Um beijo. Então tá, querida. Obrigada a vocês. Se cuidem, tá? Obrigada. Um beijo. Tchau.